A paz de Deus, glórias a Deus, a todos, irmão, minha irmã, nesta noite maravilhosa, a qual estamos aqui, para mais uma vez nós meditarmos a palavra do Senhor, amém? Estamos aqui, glórias a Deus, para dar a continuidade naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, aleluia, sobre o assunto, glórias a Deus, as obras da carne, né? Morte e o fruto do Espírito, vida, amém? É sobre isso que nós estamos lendo, glórias a Deus, em Romanos capítulo 8, do primeiro versículo, glórias a Deus, vamos estar lendo bem rápido, e glórias a Deus, são agora 18 horas e 55 minutos, acredito que os irmãos e as irmãs estão aí já preparados com a palavra de Deus, para que possa acompanhar, glórias a Deus, esta mensagem para a nossa meditação nesta noite, amém? Glórias a Deus, tem sido muito bom para nós, o Senhor tem nos ensinado muito. Graças nós damos por esse programa, por esse canal, tudo se fez novo, amém? Desde já, nós comentamos ontem, já esta parte dessa nova natureza, né? Pecaminosa, da nova natureza, criada em santidade, pelo Espírito Santo de Deus, e a velha natureza, né? Que havia um conflito entre o conflito entre a carne e o Espírito, né? A carne milita contra o Espírito, e sobre esse assunto que nós já havíamos falado, começado ontem, a primeira parte, né? A obra da carne, que é a morte, e a obra do Espírito, que é vida, amém? Pode lá estar acompanhando no YouTube, Jackson Antônio Alves, YouTube, lá podemos ver. Então vamos dar aqui continuidade aqui a palavra, nenhuma condenação há o penhor do Espírito, glórias a Deus, portanto, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Então nós estamos falando aqui, glórias a Deus, sobre... bendito é o nome santo do Senhor, sobre esta fruto da carne, que a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, né? Que não façais o que porventura seja o vosso querer, glórias a Deus, amém? Nós lemos lá em Gálatas também, amém? Glórias a Deus. Então há esse conflito entre a nova natureza e a antiga natureza, duas naturezas distintas que nós falamos, além... Mas nós somos justificados agora por meio da fé, não por obras, né, irmão? Mas por meio da fé.
E nós somos salvos agora, irmão, não pela nossa obra, não pela lei, né? Pela lei que um dia despertou em nosso coração a passarmos a conhecer o pecado, a lei, o mandamento da lei do mosaica, da escrita. Mas nós somos salvos pela graça hoje, irmão. Nós somos pela graça, vivificado pela graça. Porquanto temos que obedecer à lei, mas nós somos vivificados pela graça. É a graça, o Espírito Santo que faz com que você venha entender os mandamentos do Senhor. Amém? Então nós somos livres para buscar ao Senhor. Não estamos na legalidade mais debaixo da escravidão, porque agora, porquanto nós estamos vivendo na graça. É justamente isso que nós estávamos comentando, irmão. Não é? E antes disso, nós falamos como que o homem é diante da presença de Deus, de que forma ele tem que buscar o Senhor. Né? Falamos que o homem ele foi criado em espírito, alma e corpo. O homem, seu espírito, que possui uma alma, que essa alma habita um corpo. Lembra? Esses três elementos harmonioso, perfeito, que nós falamos também sobre tudo isso, que é ligado. O homem foi ligado para viver com Deus. Amém? Ligado para viver com Deus. Nós falamos sobre isso, falamos muitas coisas, né? Falamos da sua imagem, semelhança, que somos parecidos com Ele, que Deus criou o homem de forma diferente, né? Ele criou com um sopro, glórias a Deus, que é o fôlego de vida, e o Senhor soprou em suas narinas o fôlego da vida, o fez alma vivente. Então Ele soprou, né? Quando Ele soprou o seu hálito, seu vento, o ar, e que fez com que o homem se tornasse espiritual. Tudo isso nós falamos lá na primeira parte, amém? É só acompanhar, glórias a Deus. Falamos sobre glórias a Deus, falamos também glórias que houve essa discórdia, né? Quando o pecado entrou para a história da humanidade do homem, houve essa discórdia. A culpa não é ao mandamento que é boa, mas o pecado, a desobediência, o pecador. Glórias a Deus, porque agora ele desobedecendo, houve essa discórdia entre a carne, o reino espiritual, com o reino material, entre a carne e o espírito. Lembra que nós estávamos comentando também. Glórias a Deus. Então, vamos aqui comentar agora o apóstolo Paulo, que ele explica que somos escravos do pecado, pois a nossa natureza inclina-se para o pecado. Lembra do pecado original, inerente de Adão, que todos pecaram por um só homem e veio a salvação por um só, que é Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, que é o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Né? Então, glórias a Deus, falamos sobre isso. Então, nós somos, a natureza do homem inclina-se para o pecado, glórias a Deus, amém? Que nós comentamos isso, irmão. Já o pecado inerente de Adão, já todos estão debaixo. Então, que há um conflito entre a nova natureza e a antiga natureza. Por isso que passamos a fazer vontade da carne e pecado, se deixarmos o pecado nos dominar. Amém? Embora nós somos fruto do pecado, nós somos hoje, nós herdamos aquele pecado original, não o pecado original de Adão, mas nós somos do pecado original do Adão, né? Se Adão pecou, todos nós pecamos. Então, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Lembra? Tudo isso que nós falamos, glórias, fomos separados de Deus, não é? Glórias a Deus. Por isso passamos a fazer a vontade da carne e se deixarmos o pecado nos dominar. Então não podemos deixar o pecado nos dominar. Amém? Nós somos sim, erramos, pecamos. Lá já, o pecado, todos nós somos pecador, mas não significa que nós temos que deixar o pecado nos dominar. Não. Aí sim se tornamos escravos do pecado. Né? Romanos versículo 7, 15, que nós estamos falando, né? Glórias a Deus 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Se nós voltarmos um pouco aqui, né? Romanos capítulo 3, versículo 15. Então, tá aí o apóstolo Paulo, enfrentava isso, irmão. Ser carnal, ou seja, estar entregue à prática do pecado, envolve um conflito que causa espanto, tanto a Paulo, quanto nos outros cristãos de Roma. Né? Nós estávamos comentando aí, ele se acha um derrotado, pois não consegue fazer aquilo que ele deseja, mas aquilo que ele odeia, irmão. Né? Mesmo Paulo não compreende. Ele não compreende a sua natureza, glórias a Deus. Por isso que nós temos que entender, irmão,
que nós somos feitos espirituais, que habita no corpo, mas para buscar ao Senhor de maneira espiritual, irmão. Glórias a Deus. A primeira natureza, a espiritual, reconhece a lei é boa. A primeira natureza é espiritual, porque nós reconhecemos que a lei é boa. Nós temos que reconhecer, dar crédito à palavra de Deus quando nós nos tornamos espirituais. Pela vontade da carne, não podemos conhecer as coisas do Senhor, não é assim que o Espírito Santo de Deus fala? Nós temos que conhecer ao Senhor, né? Aleluia. Não de modo exterior, mas de um modo interior. Glórias a Deus, né? De um novo renascimento, de dentro para fora, de uma conversão, né? E segundo, indica que há algo em nosso interior chamado pecado que produz nosso mal. Então a primeira natureza espiritual. Então nós agora reconhecemos que a lei é boa. E segunda, indica que há algo no nosso interior chamado pecado que produz nós o mal. Quando nós conhecemos então o mandamento do Senhor, glórias a Deus, no novo renascimento, numa nova criatura, novo renascimento, não o exterior, mas o interior. Então agora o Espírito Santo vivifica em nossos corações. E agora nós conhecemos que nosso interior, alguma coisa nos despertou dentro do nosso coração. Alguma coisa está errado, nosso interior pecado, né, irmão? Reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa fraqueza, né? Porque é o chamado o pecado que produz em nós o mal. Glórias a Deus. Nós sabemos disso quando nós encontramos com o Senhor Jesus. Amém? É primeiro passo, versículo 18, porque eu sei que em mim na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Está lá, Romanos capítulo 7, versículo 18, nós estamos voltando um pouco aqui. Então o problema de Paulo é o que era? O problema de Paulo era a carne dele, glórias a Deus. A parte do cristão em que não habita bem algum, né? A vontade é o desejo de se fazer o bem, porque nós temos prazer, nós deleitamos o prazer do Senhor, mas porquanto nós não conseguimos, porém a capacidade para realizar o bem está em falta, nós estamos em falta, nós não temos a consciência agora, a qual o Espírito Santo de Deus ele veio transformar a nossa alma, tirou os vendas dos nossos olhos para começarmos a entender, versículo 12 e 15. Versículo 12 e 15, por conseguinte a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Né? 12 e 15. Acaso, agora aqui, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, irmão. Então, quer dizer, nós não podemos agora, acaso o bom se me tornou em morte, de modo que nenhum pelo contrário. Então, quer dizer que o apóstolo Paulo, o problema é a carne, aquela parte do cristão que não habita bem algum. Né? Ele quer fazer o bem, o desejo de fazer o bem, porém a capacidade para realizar está bem longe. Quer dizer, ele não consegue cumprir os mandamentos do Senhor. Né? Paulo descreveu 3 vezes. Por que eu estou falei isso? Porque Paulo ele conhecia rigorosamente a lei de Moisés, a tradição de Moisés rigorosamente, e seguiu seus costumes e tradições. E além disso ele era fariseu, ele gostava de serviço pelas pessoas, ele gostava de aparecer, né? Apóstolo Paulo ele fazia as coisas para que ele possa ser visto. Lembra? Ele fez muitas coisas erradas que achava que ele estava fazendo de bom para Deus, achava que estava próximo de Deus, de perseguindo os cristãos, prendendo, mas na verdade mesmo ele estava vivendo pela carne. Glórias a Deus, que nós vamos citar. Ele estava vivendo pela carne. Outrora ele estava vivendo pela outrora. Até que um dia que ele confrontou com a verdade, confrontou com os mandamentos, com a lei, né? Encontrando com o Senhor Jesus Cristo lá. Glórias a Deus, transformou a alma dele, fez com que ele compreendesse e entendesse. Ele servia o Senhor, mas de uma forma obscura, de uma forma superficial, externa,
para que as pessoas possam ser vistas. Ele tinha as tradições de lavar a mão antes de comer, ele tinha várias tradições judeus, os fariseus, né, de não sentar com os pecadores, buscava o Senhor mandamento, glórias a Deus, mas ele não colocava em prática, ele não compreendia, porque precisava ele não conhecia a sua espiritualidade. Ele não foi despertado a sua espiritualidade. Ele não via como espiritual, mas sim como homem carnal, vivendo a Deus. Amém? Nós vamos falar mais para frente. E Paulo descreveu essas 3 leis. A lei em grego é nomos, que refere-se ao princípio operante no exercício de uma ação, seja ela boa ou má. A lei. 3 leis, que em grego é chamado nomos, refere-se a um princípio operante no exercício de uma ação, ou seja, ela boa ou má. Glórias a Deus. Chamado lei do pecado, a qual é operante em sua carne, pois o conduz ao pecado. Amém? E depois, precisamos de outra lei para superar a lei do pecado. Glórias a Deus. Qual que é? Para superar a lei do pecado, é a lei do Espírito de vida. Glória ao Espírito Santo, Jesus, que nos torna cada um livre da lei do pecado e da morte. Lá em Romanos 8, versículo 2. 8, agora, aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glórias a Deus, amém? Então está aí a lei do pecado. Então, a primeira lei é a lei espiritual, que ela é boa. Deus é espírito, ela é boa. Glórias a Deus, chamado boa. Né? Boa, refere-se a ação boa, ou uma chamada a lei do pecado, a qual é operante em sua carne. Segunda lei do pecado. A terceira, para superar essa lei do pecado, é a lei do espírito, que é em Cristo Jesus. Amém? Estamos sobre a graça. Então, vivemos sobre a graça. Então, o terceiro, seguindo a lei do Espírito de vida, os cristãos estão aptos para cumprir de forma integral e completa a lei de Deus. Romanos 8, 4. Aí está explicando, 8, 4, Romanos 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, está explicando por que Paulo não podia observar a lei e não podia cumprir a lei, obedecer a lei de maneira que tinha que se obedecer, porque ele não compreendia, glórias a Deus, porque ele vivia pela carne, ele vivia exteriormente pela carne, estava vivo para Deus, mas na verdade ele vivia para a carne. Depois nós vamos explicando. O propósito da vida lei de Deus, que é a receita lei nessa sessão. O propósito da vida de vinda de Cristo foi fazer a justiça da lei que se cumprisse em nós por meio da sua graça, a lei do Espírito. Amém? A lei do Espírito e graça que fez com que cumprisse em nós, compreendesse os mandamentos do Senhor. Agora conhecemos e observamos integralmente a lei de Deus, que é boa, mas estamos em Cristo Jesus seguindo a lei do Espírito, o amor, irmão. Romanos 13, 8, 10. Romanos 13, 8, 10. Glórias a Deus. Vamos lá em Romanos 13, 8, 10. 13. Romanos 13, 8, 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, êxito o amor com que eu vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não fartarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então está aí porque o apóstolo Paulo e nós não conseguimos cumprir o mandamento do Senhor, porque agora o fim do mandamento é o amor. O cumprimento da palavra é amor. Então, não teria esse vocabulário no coração do apóstolo Paulo, porque ele era superficial. Fazia as coisas do Senhor como fariseu, todos os mandamentos, obedecia quase todos os mandamentos, mas eles para que os outros pudessem ver de uma maneira exterior.
né, de uma maneira carnal, quer dizer, ele não conhecia realmente o propósito de Deus na vida dele, não conhecia o amor, glórias a Deus, amém, para libertar da escravidão, da legalidade, da letra, amém, irmão? Por isso que ele fazia, ele seguia, por isso que ele tinha suas... Glórias a Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo aí. Glórias a Deus. Então, segundo a lei do Espírito, que é o amor. Porém, no versículo 19, glórias a Deus, 7:19, vamos lá, 7:19 fala que, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Eu sou o ser de carne. Glórias a Deus. Escravo da concupiscência que me domina ao prazer, e como que antepondo-se a razão, me leva a praticar o que não quero, pois em acordo com o homem interior, no íntimo do meu ser, quero dizer a mente, isto é, segundo a inteligência, compreendo que deveria fazer o bem e com ele me deleito, ou seja, tenho prazer, mas pelo contrário, o que eu pratico é o mal. Lembra aquilo que nós estamos falando. Paulo era rigorosamente, conhecia os mandamentos, o Torá, a escrita, era fariseus, seguia, mas, aleluia, ele fala assim, mas ele não compreendia, por causa do homem interior, ou seja, sua mente, no íntimo do seu coração tinha alguma coisa lá errado, ele fazia as coisas exteriormente, no exterior, mas ele precisava lá no íntimo do coração dele, é como se a escrita, como se aquele mandamento tivesse que entrar no coração dele, não entrava no coração dele. Ele fazia as obras porque ele achava que ele era justo, achava que ele era justo, seguia os mandamentos e achava que ele era justo. Não, mas ele não podia compreender, devia fazer o bem. Por isso que ele não conseguiria fazer o bem. Com ele me deleito, ou seja, tenho prazer, mas pelo contrário que pratico o mal. Glórias a Deus. Então, porque eu sou um carne, escravo da concupiscência que me domina ao prazer como de antemão, razão que me leva a praticar que não quero, pois em acordo com o homem interior, no íntimo do meu ser, quero dizer mente, isto é, segundo a inteligência, eu compreendo que deveria fazer o bem. Eu conhecia que não cobiçarás, não é? Ele não conhecia o mandamento, não cobiçarás, não matarás, e com ele me deleito, certo? Tenho prazer. Então eu tenho prazer no mandamento do Senhor, mas eu não consigo cumpri-lo. Mas, pelo contrário, o que eu pratico é o mal. Eu não tenho força para isso. É da maneira do apóstolo Paulo, né? Ele não conseguia servir ao Senhor da maneira que tinha que servir. Amém? Porque há, portanto, dois princípios em mim, um de vida e outro de morte. A lei da razão que me leva para o bem e a lei da carne que me conduzir para o mal. Ou seja, além da razão como cristão, faculdade do que? De raciocinar, aprender, compreender, a inteligência que vai nos conduzir na palavra de Deus, na lei, ou seja, o Espírito Santo vai nos fazer compreender, capacitar, transformar e santificar. Então o apóstolo Paulo, ele conhecia os mandamentos, tinha inteligência, ele via ele viu que não cobiçarás, não matarás, mas a maneira ele não conseguia racionar, não conseguia compreender, não é? Aquilo que estava dentro do coração dele, que era o pecado que dominava ele, não é? Não compreendia, apesar de nos conduzir na palavra de Deus. Então, que nos vai conduzir na palavra de Deus, quer dizer, a lei que vai nos conduzir na palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos fazer a compreender e capacitar. Então precisava uma transformação na vida do apóstolo Paulo, na mente dele, para que ele pudesse compreender realmente o significado da lei, compreender mesmo de como deveria servir o Senhor. Não pela caducidade da letra, não de modo exterior, não pelas suas obras, mas pelo amor do Espírito Santo de Deus colocado em espírito. Ele não conhecia a natureza espiritual dele. Ele tinha a natureza pecaminosa. Ele tinha uma natureza que inclinasse para a carne, mas ele não sabia como enfrentar a ela, não sabia como praticar os mandamentos do Senhor devido a esta natureza pecaminosa dele. Amém? Podemos dizer assim. A lei da razão, a capacidade de ter prazer na lei do Senhor. Então ele tinha esse prazer faz com que os crentes em Cristo queiram se alinhar com a nova natureza que Deus lhe deu.
Por outro lado, a lei da carne, pecado que está nos meus membros, pois essa natureza pecaminosa nos distancia de Deus e impede a ação de Deus em nós. Tá vendo? Então, essa natureza pecaminosa que nós tínhamos, ela impede que o Senhor venha agir em nós. Glórias a Deus. Eu quero me alinhar com Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, só que por outro lado, a lei da carne, o pecado que está em meus membros, que o apóstolo Paulo falava, pois essa natureza pecaminosa nos distancia de Deus e impede a ação de Deus. E ele passou a conhecer essa natureza pecaminosa nele, porque ele achava que ele era justo, seguindo os mandamentos do Senhor, os preceitos de Moisés, seguiam rigorosamente, mas eles não tinham o amor, não tinha esse entendimento, esse novo renascimento para que ele pudesse cumprir, né? Aleluia! Porque o pecado, vamos dizer assim, obscurecia a visão dele, obscurecia o entendimento dele. Glórias a Deus. Queria, nem com Deus, achava que estava fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, mas na verdade ele não estava, né? Observe aqui Paulo o retrato da sua própria experiência como cristão, para ensinar que a lei não pode libertar alguém que está lutando contra o pecado. Olha, mesmo sabendo que a lei de Deus é boa, enquanto a lei, então aí está, enquanto a lei pode iluminar a consciência das pessoas, ela é impotente para conduzir a santidade da vida. Então por isso que ela é impotente, ela precisa, o apóstolo Paulo precisa de santificação, de transformação da vida dele, só dada pela lei do Espírito Santo de Deus. Mas ele não compreendia a lei do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que ele passou a nascer em Cristo Jesus, a conversão dele começou a entender que havia o pecado dentro do coração dele, e que a lei era boa, que a lei ensinava os mandamentos. Ele começou a enxergar que algo dentro do interior dele que era o pecado, amém? É isso que o apóstolo Paulo entende. Ele estava servindo ao Senhor pela carne, para ensinar que a lei não pode libertar alguém que está lutando. Então a lei não poderia libertar alguém que está lutando contra a carne. A lei não poderia libertar alguém da morte, não é? Ele fazia, seguia, mas ele não podia, ele estava condenado à morte ainda. Ele fazia as suas obras justas, ele era justo, mas ele estava condenado ainda. Ele precisava da conversão do Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto a lei pode iluminar a consciência das pessoas, ela é impotente para conduzir a santidade. Amém? O próprio Paulo descreve as cerimônias da lei como rudimentos fracos e pobres. Está lá em Gálatas, capítulo 9, 4, versículo 9. O sacrifício em si mesmo era imperfeito, não podendo de forma alguma purificar a alma. A culpa não é a lei de Deus, que é espiritual, santa, boa e justa. Não é a lei. A lei era do pecador, porque a lei ela mostrava o pecado para nós. Mas nós não tomávamos conhecimento, não seguíamos, porque nós não tínhamos força para seguir o mandamento do Senhor. Era preciso uma vida espiritual. Precisava despertar, nós conhecemos este pecado que está dentro do nosso interior. Glórias a Deus. Viver uma vida espiritual com Deus. Amém? A culpa é da lei do pecado? A culpa, isto é, então ela não pode purificar. A culpa não é a lei do pecado que é espiritual. Sim, na boa. A culpa é da lei do pecado. A culpa não é a lei, é o pecado, a lei do pecado. A depravação da natureza humana que se rebela contra as leis de Deus. Amém? Que se rebela contra as leis de Deus. Ele não podia compreender as leis de Deus. Nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 4. Amém? Então, lá em Romanos 7, versículo 7, o pecado e a lei mantêm as pessoas em escravidão. A lei é então algo mal como pecado? Não. Tá por observação. Não é. Os mandamentos específicos da lei trazem conhecimentos claros do pecado. Ela nos mostra o pecado, né? Os mandamentos específicos da lei trazem um conhecimento claro do pecado. Amém? Mas por quanto não podíamos cumprir esses mandamentos. Glórias a Deus. Então a lei é boa. Romanos 7, versículo 8. Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Olha que maravilhoso, irmão. Então está aqui, ele fala que sem a lei estava morto o pecado. A lei incita o pecado.
não é? Mostra o pecado. O pecado pode existir ainda que não existe a lei. O pecado já existia antes que existisse a lei. Antes de existir a lei de Moisés, nós podemos ver lá que Adão pecou no paraíso. Depois que Deus deu os mandamentos para Moisés, Romanos 5:13. Embora sem ela o pecado permanece adormecido, glórias a Deus. Amém? Então a lei fez com que viesse despertar este pecado, conhecer o pecado, despertar esse pecado que estava no nosso interior. Por isso então, um conflito entre a nova e a antiga natureza. Mas um caminho para a santificação e salvação é Cristo Jesus, que nos libertou para vivermos no poder do Espírito Santo. Então só vamos viver no poder do Espírito Santo agora, para cumprir todos os mandamentos do Senhor, irmão. Somente o Espírito Santo de Deus, pela graça. Né? O apóstolo Paulo não tinha esse conhecimento, essa conversão. Então ele não cumpria a lei. Ele não podia compreender a lei, entender a lei. Glórias. Amém? Embora ele tinha tudo aquele ritual externo, embora ele fazia aquilo, ele achava que ele era justo, né? Versículo 7, versículo 9. Romanos capítulo 7, versículo 9. Outra hora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha que ele mesmo fala. O apóstolo Paulo explica que ele vivia sem a lei no passado, mas sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri, glórias a Deus. Então ele reconheceu o pecado e eu morri. Amém? Ele viveu. Sem a lei não significa que Paulo estivesse realmente sem a lei, a lei de Moisés, não. Mas ele quer dizer, antes que a lei fosse aplicada ao seu coração, ao meu coração, despertando a natureza espiritual com poder. Ele não tinha isso, meu irmão, minha irmã. Pois Paulo estava vivo para Deus. Então ele fazia segundo os mandamentos do Senhor, fazia segundo a vontade da carne, não é? Segundo